Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do História e Tudo Mais. Bom, eu sou o Estevão Damascena, falando de Utah, nos Estados Unidos, e já estou conectado com os meus amigos no Rio de Janeiro, Brasil, professores de História José Neto e Rafael Davino. Meus caros, hoje é o seguinte. Se ao longo do século XX a União Soviética foi o modelo a ser seguido pelos partidos socialistas no mundo, após o seu fim, de que maneira as esquerdas assimilaram essa baixa? Quais são suas pautas, seu modo de atuação e de que maneira suas reivindicações se materializam no mundo político em nossos dias? Essas perguntas serão o norte de nossa conversa de hoje. Por isso, o tema que ancora nossa discussão se chama As Esquerdas no Mundo Contemporâneo. Bom, eu já queria abrir aqui com meu querido professor Neto. Neto, você demonstrou muito interesse em fazer uma reflexão genuína sobre a atuação da esquerda em nossos dias atuais. E daí eu te pergunto, de que maneira esse tema te impacta? Pois não, Estevão. Primeiramente, aí, saudar quem está nos ouvindo. Muito obrigado aí pelo prestígio e audiência. Olha, Estevão, uma excelente pergunta, né? Porque, assim, esse tema ele me incomoda muito por conta da diversidade que nós temos hoje de debate no noticiário, né? A separação política entre esquerda e direita. Desde a sua primeira forma, né, de divisão política entre esquerda e direita, que nos remonta lá da época da Revolução Francesa, muita coisa mudou, né? Então, eu acredito que o tema direita e esquerda, né, essa divisão de visões políticas distintas, elas hoje se tornam muito atuais. E principalmente um tema como o que a gente trabalha aqui, né, no canal, onde a gente tenta sair um pouco do senso comum, tem uma função pública muito relevante, porque a gente está trazendo aqui um debate um pouco mais aprofundado sobre essa distinção entre política de esquerda e direita. Então, hoje, a gente vê à torta e à direita políticos chamando a oposição de esquerda de comunista. Por sua vez, nós vemos uma série de partidos de esquerda com propostas e pautas e políticas distintas, em que realmente a gente hoje não pode, de alguma forma, generalizar. E eu acho que é o que fica mais relevante aqui, em relação ao tema do último debate, é sobre a questão, principalmente, do legado do comunismo, né? Pós-União Soviética, o que a gente vai ver cada vez mais são os partidos de esquerda renegarem qualquer pretensão de buscar alguma explicação geral sobre a sociedade. Vamos ver a esquerda, né, como alguns partidos no Brasil, né, verem o vermelho como sendo ofensivo, aí muda para amarelo. Né? A palavra comunista ela fica muito grosseira e vira socialista. Ou até mesmo alguns partidos de esquerda no Brasil que tem um nome de comunista, tem um nome de socialista, mas que, em termos de conteúdo, comunista ou socialista não tem nada. Né? Então, eu acho que é importante a gente trazer esse debate aqui para o ouvinte, para a gente poder avançar mais, entender mais um pouquinho sobre essa distinção, principalmente hoje em dia, né, em relação ao tempo contemporâneo, e que eu acho que faz muito sentido com uma função pública ainda a gente entender a distinção entre esquerda e direita, e principalmente mais voltado para a esquerda, da forma tão distinta como nós temos hoje. Professor Rafael, eu passo para ti a bola. E eu queria te perguntar de que maneira, que análise séria dá para fazer hoje sobre as esquerdas no mundo contemporâneo? Eu sei que é um tema difícil, mas dá para fazer alguma análise sobre isso? É, então,
para introduzir. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como o Neto falou, é sempre um prazer poder estar fazendo elaborações aqui, transformando esse amontoado de informações em tentativa de construção de conhecimento. E eu me sinto muito honrado quando as pessoas, de fato, doam um pouco do seu tempo para estar conosco, né? Para pensar com a gente. Eu acho isso fundamental. Então, pensando no tema propriamente dito, eu acho que eu vou utilizar aqui as palavras do filósofo Vladimir Safatli, num dos seus artigos para o El País, né? O professor da USP. Ele diz mais ou menos, né, por que a esquerda morreu. Né? E ele começa a trazer uma série de elementos para pensar essa morte da esquerda, né? Ou seja, pensar o encerramento de um determinado ciclo para que outro possa ser iniciado. E eu vejo que pós-queda do muro, pós-fim da União Soviética, a gente teve, de fato, um descenso, né? Um declínio do pensamento e das ações das esquerdas. Né? Eu lembro aqui, o filósofo barbudinho, bonitão, ele dizia, né, que pensamento sem ação é idealismo. E ação sem pensamento é ativismo. Nós temos uma mistura dessas duas coisas. Uns que só pensam e outros que só agem em função de um presentismo. Mas não menos importante, e aqui eu queria só introduzir esse debate e jogar um pouco para vocês. Eu acho que hoje, muitos dos amigos com os quais eu converso, nós temos uma rede, né, de amigos das ciências humanas, muitos amigos com os quais eu converso geralmente não concordam muito com isso, ou concordam em parte. Mas, em síntese, eu defendo, muito parecido, muito em conexão com o pensamento do professor Mark Lilla, dos Estados Unidos, historiador, cientista político, que as pautas de esquerda, ou os partidos e os intelectuais de esquerda, eles foram cooptados por dois grandes espíritos, por duas grandes ideologias, né? É porque fica um pouco raso dizer isso, mas a pós-modernidade, o espírito da pós-modernidade, dois, as pautas liberais. Esses dois movimentos, esses dois fenômenos cooptaram as pautas de esquerda, tomaram de assalto, sequestraram. Porque hoje, aqueles que se dizem de esquerda não conseguem pensar para além dos paradigmas do liberalismo. Dois, que em conexão com isso, nem sempre, mas na maioria das vezes, 90% das vezes, essas pautas liberais, né, esses paradigmas liberais, são associados a uma necessidade, a um imperativo da fragmentação e da não conversa dos grupos, né? Da secção deles em grupos identitários que tentam, que buscam, na maioria das vezes, não conversar entre si. Eu já adianto alguma coisa, antes de passar a bola para você, querido, que a questão fundamental que poderia surgir aqui nessa minha fala é o embate entre a velha política, né, a esquerda tradicional, que a gente poderia dizer assim, e a nova esquerda que traz as pautas identitárias. O que essa galera que traz as pautas identitárias diz da crítica que se tem feito hoje? Não, vocês querem um retorno à velha política? Não, nós não queremos dicotomizar. Essas duas coisas podem andar em confluência, em convergência. Mas hoje o grande problema é o método ou o modus operandi com que os grupos identitários executam, procedem na sua militância, né? Que aí não difere muito às vezes, pode parecer forte isso que eu estou dizendo, mas às vezes da extrema-direita, perseguindo, atacando, agredindo, violentando, sectarizando, etc, etc, etc. Pois é. Eu acho que, de fato, você teve, a partir da segunda metade do século XX, a esquerda foi gradativamente caminhando para o centro político. Foi o que nós chamamos de foi se liberalizando. Porque, veja, se você pega o pensamento mais ortodoxo do marxismo-leninismo, o que de fato deu a tônica para a União Soviética, esse pensamento foi se desintegrando dentro do próprio Partido Comunista na União Soviética, se nós fizermos uma análise mais histórica, né?
Eu lembro que as manifestações de Praga, a Primavera de Praga, em 1968, ali você já tinha indivíduos intelectuais, estudantes, querendo mais liberdade, querendo que o Partido Comunista não só distribuísse dinheiro ou renda, Rafael, mas distribuísse liberdade. É claro que a liderança do PC da Tchecoslováquia naquele momento tinha uma liderança ainda muito ortodoxa e não atendeu aquelas reivindicações. Pelo contrário, coibiu, reprimiu. Mas se você caminha para a década de 70 e 80, você vai percebendo que esses estados satélites, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, foram se liberalizando. Os próprios partidos comunistas deles foram se liberalizando. Foram dando mais liberdade, foram apostando numa Constituição com maior diversidade política. E o curioso, só para ilustrar esse exemplo, professor Netinho, antes de passar para você, o próprio Mikhail Gorbachev, quando visitou a República Democrática Alemã, que era a antiga Alemanha Oriental, em 1989, um mês antes da queda do muro, já estava acontecendo um borbulho político por lá. Pessoas em massa imigrando, manifestações querendo a abertura política. Então, as questões diplomáticas entre a Alemanha Oriental e Ocidental estavam com muito problema, porque o país não se abria. Olha palavras do Mikhail Gorbachev, líder da União Soviética. As questões diplomáticas entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental vão ser resolvidas em Berlim, não em Moscou. Ou seja, ali você já tem um exemplo de como aquela política externa stalinista, né, que deu corpo à União Soviética por muitos anos, de intervenção nos estados satélites. Então, o Gorbachev já deu uma mensagem para o mundo: olha, nós estamos caminhando por uma liberalização do regime. Então, Neto, eu percebo que a própria esquerda, ao longo do século XX, foi caminhando para pautas mais liberais. No ponto de vista político, nós percebemos que a social-democracia passou a vicejar no mundo a partir de então. Ou seja, nós vamos continuar, ou certos grupos falam, nós continuamos com pautas de esquerda, sim, apostamos na igualdade social, mas não vamos abrir mão da democracia, da institucionalidade, da liberdade. A pergunta que eu te faço, Neto, já nessa linha, pensando a relação entre esquerda e liberalismo, nós percebemos hoje que a esquerda hoje está em outro ponto do liberalismo, que é apostar nas pautas identitárias. Apostar nas pautas, entre aspas, de gênero, de liberdade individual, de liberdade de gênero. Como é que você vê essa questão? Olha, Estevão, de fato, concordo em boa parte aí do que você mencionou aí na sua explicação antes de fazer a pergunta. E eu acho que, de uma maneira geral, assim, Estevão, a esquerda, de alguma maneira, ela, um pouco antes, até mesmo do fim da União Soviética, mas principalmente depois, ela aposta, né, não só nessas políticas identitárias, como que eu vou comentar aqui daqui a pouco, mas também a própria disputa do jogo democrático do poder. Então, em termos de jogo democrático, né, para poder chegar ao poder, esses partidos de esquerda, muitas das vezes, abandonaram suas próprias identidades, né, no sentido de que eles lutavam pela social-democracia de uma forma de amenizar o impacto do capitalismo no trabalhador, né, de defesa dos direitos trabalhistas, da previdência social, tudo mais. E o que a gente vê, principalmente agora no século XXI, em nome da aceitação desse jogo democrático e em nome da busca pelo poder, o que a gente vai ver no mundo inteiro, não só aqui no Brasil com o PT, mas na Europa, em boa parte do mundo ocidental, são os partidos de esquerda, para poder governar, eles passam a adotar uma série de medidas contrárias à própria classe trabalhadora. Então, isso daí é fazer com que as pessoas trabalhadoras, com que mais necessitam de políticas públicas, seja entregue de bandeja à direita. E é isso o fenômeno que eu acho que nós temos visto hoje em dia. Nós temos visto que o povo, a classe proletária, né, os trabalhadores urbanos, os trabalhadores de uma maneira geral,
não ficaram muito contemplados nas políticas dessa esquerda pós-União Soviética. E essas pessoas têm dado ouvido a todo tipo de opiniões, e principalmente ligado à direita, coisa que a gente tem visto aqui no Brasil, mas não só no Brasil, mas também na Europa. Por exemplo, os partidos que mais mostram os efeitos, vamos dizer assim, cruéis da globalização são os partidos de direita. Então, a defesa pelos trabalhadores, a defesa do emprego, da segurança social, da previdência social, de direitos trabalhistas, migrou, justamente do lado da esquerda para a direita. Essa direita dita populista hoje em dia. E aí o povo tem aderido a todas essas ideias loucas que a gente tem visto ao redor do mundo, de conspirações e tudo mais. Agora, sobre o que você perguntou, Estevam, estritamente, da questão da política de identidade, eu faço aqui as minhas palavras do sociólogo Bourdieu. Ele diz em um artigo sobre as artimanhas da razão imperialista, ele diz que a política de identidade ela nada mais é do que a globalização das problemáticas americanas. Ou seja, os dilemas tipicamente endógenos, próprios dos Estados Unidos, elas de alguma maneira têm sido exportadas para o mundo, por conta também dessa corrente da globalização. Então, eu acho interessante a gente pensar desse ponto de vista do Bourdieu, porque a gente tem visto isso muito claramente em vários campos. Por exemplo, a cultura. Na cultura, desde os filmes, passando pela música, os Estados Unidos têm preponderância. A Netflix, nesse sentido da globalização, coloca uma série de questões norte-americanas em seus filmes para o resto do mundo. As músicas norte-americanas, o rap. As pessoas no Brasil adoram rap norte-americano, mas não sabem o que os caras estão falando. A língua é inglês, é diferente do português. As problemáticas sociais dos Estados Unidos são outras, e nós temos outras aqui no Brasil. E esses pensamentos norte-americanos têm sido espraiados pelos 4 cantos do mundo por conta desse fenômeno da globalização. E não seria diferente da gente pensar a própria questão da política. Então, se na Europa e no Brasil nós temos uma esquerda historicamente pautada na defesa da classe trabalhadora, nos Estados Unidos nós temos uma esquerda liberal, histórica, pautada no aspecto da coexistência pacífica de diferentes etnias, de diferentes identidades. E o que nós temos visto da década de 90, mas principalmente do ano 2000 para cá, é justamente isso. A priorização da esquerda brasileira pelas políticas de identidade, pelas políticas das pessoas terem diversidades, em detrimento de pensar numa coisa mais geral, que é a causa marxista. Ou seja, o marxismo ele nada mais é do que enxergar causas, problemas gerais ao todo da humanidade. Ou seja, a universalidade. Enquanto que a esquerda norte-americana, e isso tem sido defendido no Brasil afora, através de políticas particularistas, identitaristas, unitárias. Ou seja, eu acho que é esse o ponto, Estevam, que a gente vê de divergência. A partir do século XXI, o que nós temos visto, principalmente aqui no Brasil, para ser mais pertinente a gente, é a esquerda gradativamente abandonar os preceitos tradicionais da social-democracia para defender políticas identitárias vindas de uma realidade norte-americana. Professor Rafael, eu volto para você lhe fazendo uma pergunta. Então, baseado no que o Neto disse, se você tinha um pensamento mais ortodoxo da esquerda no século XX, de interpretar o pensamento marxista na dicotomia entre o proletário e o burguês, e aí apostar nas reformas econômicas, num mundo econômico talvez um pouco mais justo,
O Neto tem colocado que a esquerda hoje faz uma nova leitura do marxismo, dividir o mundo não mais entre proletário e burguês, mas sim entre homem e mulher, entre, enfim, o branco e o negro, e o homossexual e o heterossexual. Ou seja, Rafael, para você, você acha que a esquerda abandonou o fronte econômico e está apostando só no fronte cultural? É, é, em tese, sim. Mas eu gostaria de fazer uma pontuação aqui onde eu discordo do Neto. Uhum. Talvez discordo nesse argumento que ele utilizou. Por quê? Porque eu não vejo uma dicotomia entre as pautas econômicas e as pautas culturais. Eu acho que elas podem e devem andar de mãos dadas. Por exemplo, não tem como pensar a questão da mulher negra sem pensar a questão de trabalho. Né? Não tem como você pensar a questão do feminismo sem pensar as duplas jornadas de trabalho. Não tem como você pensar a questão do movimento negro sem pensar fundamentalmente a questão de cotas. Não menos importante, o pouco acesso aos cargos, tanto aos postos de trabalho no serviço público, ou não menos importante, aos postos de comando da sociedade. Quantos prefeitos negros nós temos no Brasil? Quantos governadores negros nós temos no Brasil? Qual a porcentagem de deputados? Há pouco menos de 5 anos, a porcentagem de deputados era menos de 9%. E a maioria da população brasileira é de negros. Então, não vejo uma dicotomia entre as questões culturais, né, de gênero, de étnico, etc., e a questão econômica. A questão fundamental é que hoje parece que nós, em função muito desse espírito que eu defendo da pós-modernidade, que muitas pessoas não levam nem em consideração. Vão perguntar, mas o que é pós-modernidade? Ou seja, vão cair naquele exercício retórico, né, sofista, de querer, não, você não... Mas a questão fundamental é esse espírito pós-moderno pauta que não existe mais o global, não existe mais a análise universal. Nós estamos impossibilitados, né? Nós estamos incapacitados de fazermos análises globais. O que nos cabe hoje é fazer análises locais, fragmentárias, conjunturais, etc, etc, etc. Esse imperativo faz com que nós não consigamos unir essas pautas, correto? Por quê? Porque parece que nós só conseguimos enxergar parte do problema. Ou seja, eu só vou resolver a minha parte do problema. A minha parte do problema. Mas a galera não consegue entender que não existe a parte sem o todo. Correto? E aí eu volto no Mark Lilla, mais uma vez, né? Ele fala que na década de 50 e 70, as pautas identitárias, elas convergiam e aproximavam todos os setores da sociedade. Por isso nós tínhamos uma galera de pessoas brancas indo protestar contra a segregação racial. Não é verdade? Por isso que nós tínhamos um conjunto de muito variados de segmento da sociedade aderindo aos movimentos feministas. E ele vai dizer que a partir dos anos 80, e a gente entende que o espírito da história, né, o tempo histórico, não ao mesmo tempo dos indivíduos, você percebe como isso vai se consolidando, né? Isso vai se estruturando ao longo do tempo. A partir dos anos 80, essas pautas fragmentadas, essas pautas identitárias que antes chamavam as pessoas para somar na luta, na resistência, etc, etc, elas hoje, ou melhor, a partir dos anos 80, elas passam a investir na polarização, no embate entre si. Por quê? Porque nós parecemos que corremos atrás de uma pureza, de uma espécie de ritual de purificação em looping, em constante, especialmente hoje nas redes sociais. A gente fica buscando as causas dos problemas, mas se você for homem, você não pode fazer uma crítica a um determinado segmento. Mas aí, se você é mulher, você não pode fazer a crítica aos negros. E aí, depois vem as mulheres e os LGBTs apontam os problemas de um feminismo seletivo. E assim sucessivamente. No que isso descamba? Qual é a consequência fundamental? Nós transformamos, especialmente, a internet num campo de batalha. Mas nós não sabemos quem é o nosso inimigo. Nossos inimigos somos nós mesmos. Aqueles que defendem as pautas antirracistas, aqueles que defendem a igualdade de gênero,
aqueles que defendem o acesso à educação formal, a democratização do acesso formal à educação, aqueles que defendem a democratização no campo econômico, os direitos trabalhistas, eles passaram conjunturalmente a serem racistas, a serem homofóbicos, a serem machistas. Óbvio que nós, no nosso discurso, temos uma série de problemas, uma série de limitações, especialmente na linguagem, mas não menos importante, nas ações. Mas e aí? Se todos nós praticamos atos racistas, se todos nós praticamos atos homofóbicos, se todos nós praticamos atos machistas, não vai sobrar ninguém. Essa é a questão fundamental. Por quê? Porque nós investimos na polarização, investimos no confronto entre nós mesmos. O que descamba em agressão, violência, né, de todo tipo, perseguição, exposição e expiação. Correto? Então essa é a minha questão. Para encerrar, Estevão, eu não vejo essas duas questões, ou seja, identidade e economia, em separado. Elas são fáceis da mesma moeda. Elas não podem ser pensadas em separado, mas hoje elas têm sido pensadas em separado. Muito bem, obrigado, professores Rafael, professor José Neto, por mais esse encontro. Daria para a gente explorar outros pontos aqui, mas infelizmente nosso tempo já se encerrou. Eu queria agradecer também ao ouvinte que nos deu a honra de estar aqui até esse momento. Você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, o faça, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. E é isso, pessoal. Até a próxima.